24 de dezembro de 2020, quando Viviane decidiu ir até a cidade vizinha para levar as filhas para passar o feriado com o pai. A situação já não era das melhores com o ex-marido e a separação recente tinha sido cheia de violência, com ameaças recebidas, roupas jogadas pela janela, mas em nome das filhas, resolveu passar por cima e buscar uma ação civilizada, afinal, era véspera de Natal. Foi até o shopping, comprou presentes, entregou para as meninas para que cada uma desse para o pai após a ceia de Natal. Se dirigiu até o bairro do ex e lá, ao descer do carro com as filhas ainda no banco de trás, foi surpreendido pelo ex-companheiro, que desferiu contra ela diversas facadas, que foram fatais. Viviane foi assassinada pelo pai de suas filhas na frente delas na véspera de Natal. E por quê? Porque ele não aceitava o fim do casamento. E apesar do caso ter ganhado grande repercussão pelo fato de Viviane ser uma juíza, uma figura pública de grande poder dentro da estrutura do Estado, infelizmente ele não foi o único. Viviane não foi a única mulher a ter o seu destino selado naquela data festiva. Segundo os levantamentos realizados através do Poder Judiciário, uma mulher é assassinada no Brasil a cada 7 horas. Eu sou a Neide Barros e nesse Unguento do Ogro nós vamos falar sobre as raízes históricas do feminicídio. No ar, mais um podcast do Ogro, um oferecimento Ogro Historiador. Jacqueline Zarbato diz que o feminicídio é o ápice da trajetória de uma perseguição à mulher, que pode ser manifesta com outras violências, como assédio moral, psicológico, verbal, estupro. Porém, o feminicídio é o ato mais extremo. Um jargão do direito diz que a morte dissolve tudo. E assim, ao eliminar a vida de uma mulher, impede-se que ela é dissolvida, exterminada, impedida de existir. É a forma mais brutal de controle sobre um corpo. O termo feminicídio é relativamente novo. A historiografia nos diz que a primeira a usar foi a ativista Diane Russell, que teria usado pela primeira vez em 1976 perante um tribunal internacional. O feminicídio se refere ao assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres, diferente do femicídio, que é o assassinato de mulheres por motivos diversos, como por exemplo, consequência da violência urbana. Ou seja, o feminicídio é um crime de ódio e geralmente é realizado por uma pessoa que tem um contato próximo da vítima. Apesar desse conceito ser novo, a violência contra a mulher e o assassinato de seus corpos por entes, parceiros, é um fenômeno milenar. Vivemos em uma sociedade patriarcal, onde historicamente o homem sempre foi visto como uma figura central. E apesar de haver formas distintas dessas relações que variam de tempo e região, na grande maioria das sociedades, aos homens cabiam os espaços de poder e a tutela sobre o corpo feminino. Também era deles a honra, o direito, e a mulher era apenas extensão e a representação desses atributos. Além disso, a educação masculina era, e quem sabe podemos dizer ainda é, perpassado pelo estímulo da violência, da sexualidade exagerada, isso tudo sendo considerado sinal de virilidade e força. Assim, ao longo da história, a virilidade masculina, somada a uma educação de submissão feminina, resultou na violência contra a mulher. Fenômeno que foi durante muitos séculos aceito socialmente, inclusive pela própria justiça. Na Espanha medieval, aparece o termo correção marital em alguns manuais, ou seja, surras que eram dadas por maridos, especialmente quando a esposa era considerada insubordinada. Já no Brasil, durante a colônia, o Código Filipino, que vigorou até a independência no começo do século XIX, permitia que os maridos assassinassem suas esposas em caso de flagrante adultério. Porém, o amante da esposa, afinal um homem, só poderia ter o mesmo destino se fosse de uma posição social inferior ao do traído. Não podemos saber quão corriqueiramente isso era colocado em prática, porém sabemos que o homicídio contra mulheres era uma situação legalizada no Brasil até o século XIX.
As mudanças políticas e penais do século XIX romperam com essa aceitação. Porém, apesar dessa permissão ter sido oficialmente abolida pelo Código Criminal do Império em 1830, ainda havia uma cultura de violência e poder contra as mulheres, que não era manifesta expressamente na legislação, mas se colocava nos meandros do processo judicial, como a impunidade constante dos acusados. Nós podemos notar que essas absolvições eram comuns porque encontramos nas nossas pesquisas denúncias escritas ainda no começo do século XX, como no texto da Ana Rita Malheiros para a Revista Feminina em 1918, que diz o seguinte: a certeza da absolvição é incentivo para que tais crimes aumentem de número diariamente. É tão fácil ser o herói quando a vítima não pode se defender e há um júri para absolver e a sociedade para aplaudir. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Esse texto é parte de uma série publicada pela Revista Feminina em campanhas de combate ao assassinato de mulheres, ainda na segunda década do século XX. Já com a criação do Código Penal em 1940, essas definições ficaram ainda mais distantes. Então, esse código não permitia e não permite até os dias de hoje a justificativa de crimes em nome da honra. Porém, essa era uma tese jurídica amplamente utilizada, uma vez que a análise dos crimes contra a vida é feita por um grupo de pessoas leigas, movido por anseios morais e de senso comum, que é o tribunal de júri. Assim, a tese de que o assassinato tinha sido realizado em nome da proteção da honra, que o homem não tinha nenhuma outra escolha, era uma forma comum de difamar a mulher e tentar apresentar motivos, como se fosse possível, para o assassinato. Essas teorias de assassinato em nome da honra começaram a ser desconstruídas ou pelo menos perderam parte da força no Brasil a partir do final dos anos 70, começo dos anos 80, com movimentos feministas que usaram o caso do assassinato de Ângela Diniz como bandeira para movimentos como Quem Ama Não Mata, SOS Mulher. Nessa segunda década, cresceu o número de casas de acolhimento para mulheres vítimas e também surgiu as DEAN, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. E com base nesses movimentos, conseguiu-se que nas décadas seguintes fossem assinados tratados internacionais que visassem o fim da violência de gênero e leis como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, a da Maria da Penha em 2006, do feminicídio em 2015. Esses avanços jurídicos foram conquistados com muita luta e são fundamentais e muito importantes para a melhoria e a busca de igualdade na nossa sociedade. Porém, não são suficientes. Notamos que o aumento da punição para esses crimes não extinguiu o assassinato de mulheres em nosso contexto. E por que não? Como a gente já disse, está profundamente entranhado na nossa cultura e, historicamente, todas as estruturas da sociedade é pensada para sustentar o poder masculino sobre o feminino. Então não adianta nada a gente pensar só em meios de punição sem pensar em uma reforma profunda. Os homens violentam mulheres porque aprenderam que podem violentar mulheres. Logo, se de um lado nós precisamos sim cobrar e pedir mais punição, até mesmo proteção, de outro nós temos que pensar na raiz do problema e analisar as possibilidades de uma reprogramação dessas lógicas, um novo olhar sobre as relações de gênero. E isso só pode ser feito através da educação. Na educação formal, através da escolarização, mas principalmente na educação informal. E para isso é preciso pressionar toda a estrutura, incluindo os meios de comunicação, as mídias, para que possam repensar e mudar os padrões opressivos que estão aí. As soluções não são simples, pois se trata de um problema muito complexo e muito arraigado. É um processo lento que envolve a reconfiguração de todas as esferas da sociedade. Mas pensando aqui de maneira bem otimista, avançamos muito nos últimos anos e não pretendemos retroceder. Então, pessoal, esse foi mais um Guento do Ogro. Mas eu queria aproveitar esses minutinhos finais para ter uma conversinha com vocês. Se vocês julgam o nosso conteúdo importante, eu peço para que vocês considerem nos apoiar e ajudar a manter vivo esse canal de comunicação. E para isso é bem simples. É só entrar
do site do catarse.me/ogrohistoriador e fazer uma doação mensal a partir de R$5. Lembrando que todos os ogros e ogras envolvidas nesse projeto trabalham voluntariamente. Nós doamos parte do nosso tempo para trazer um conteúdo de qualidade. E uma forma, talvez, que vocês tenham para retribuir é nos ajudar a manter a estrutura do podcast. Mas se você não pode ajudar financeiramente, tudo bem. Você já ajuda muito divulgando esse trabalho, nos seguindo nas redes sociais. Então aproveite agora, se você ainda não segue o nosso Instagram e o nosso Facebook, @historiadorogro. Então é isso, pessoal. Obrigada por ouvir até aqui e até o próximo.